E daí que morreram 5.000 pessoas? Isso é um problema seu? Isso é um problema meu? Eu acho que é um problema nosso. Nesse vídeo eu quero analisar com você por que falas como essa de Jair Messias Bolsonaro são aceitas com naturalidade e normalidade. Eu sou Marcos Vinícius e quero convidar você para acompanhar a nossa reflexão nesse vídeo. Quem são essas pessoas que aceitam normalmente as palavras de Jair Messias Bolsonaro? O Idaí de Bolsonaro, na porta do palácio, quando perguntaram a ele sobre a marca histórica de 5.000 mortos pelo Covid-19 no Brasil, onde nós inclusive ultrapassamos a China em número de mortos, ele nos remete a outros idaís que Bolsonaro vem repetindo somente ao longo da pandemia da Covid-19. Começando lá atrás com uma gripezinha, um resfriadinho, que isso era histeria, que a quarentena ia acabar porque o Covid-19 já estava indo embora. E mais recentemente, quando perguntado também sobre o número de mortes no norte do país, lá em Manaus, Jair Bolsonaro disse: epa, peraí, eu não sou coveiro. Então esse daí que ele expressou com tanta naturalidade, e não venham me dizer que é porque ele é um cara espontâneo, não. Ele é uma pessoa perversa, porque o natural dele é a perversão, é a psicopatia. E isso tem que ficar muito claro para cada um de nós. Esse é Jair Messias Bolsonaro. Esse Edair de Bolsonaro vai entrar para a história, mostrando a falta de empatia desse homem. O quanto o coração desse homem é carregado de um peso, de uma escuridão muito grande. Essa fala histórica de Bolsonaro demonstra sua total falta de empatia, a sua total falta de interesse por aqueles que estão sofrendo. E é interessante que logo após, Bolsonaro pergunta se estão transmitindo ao vivo, e ele muda então o tom do discurso. Ele começa a se solidarizar com as famílias das pessoas que morreram, e se você for bastante sincero ao observar essa segunda parte do vídeo que ele procurou fazer, você vai notar um riso sarcástico, um riso de canto de boca, onde ele claramente demonstra que está ali fazendo um teatro. O meu objetivo não é analisar o Idaí de Bolsonaro. O meu objetivo é outro. Até porque outros canais já fizeram muitas análises nesses 2 últimos dias, 3 últimos dias, sobre o Idaí. E inclusive eu vou deixar até alguns links aqui, como o link do Henri Bugalho, do historiador Carlito Neto, do Maurício Ricardo, do Meteoro. Vou deixar aí na descrição do vídeo para que você possa acompanhar outras matérias. A minha análise hoje, o meu objetivo é analisar as pessoas que não se tocam, que não se importam, que pura e simplesmente acham a maior naturalidade do mundo que esse senhor fale uma coisa dessa e fique por isso mesmo. Então esse é o meu objetivo. E eu tenho uma hipótese para isso. A fake news, ela faz com que as pessoas acreditem nas coisas mais absurdas. Vou citar alguns exemplos aqui, mas antes eu quero dizer para você, diversos sites de tecnologia e agências de verificação de notícias já chegaram à conclusão que durante a pandemia da Covid-19, a plataforma que mais dissemina fake news e mentiras sobre a pandemia é o WhatsApp. Então tome muito cuidado, preste muita atenção. A minha primeira teoria é de que as pessoas aceitam a fala de Bolsonaro, a fala de Bia Kicis, a fala de Carla Zambelli, a fala de Bibo Nunes, a fala dos filhos de Bolsonaro e de outros negacionistas, porque eles já estão dominados e contaminados pela indústria da fake news. Mas não é esse apenas o problema. O segundo problema vem da questão da psicologia das massas. Dentro da teoria da psicologia das massas, o indivíduo, quando passa a fazer parte de um grupo, ele se torna indistinto. Ele começa a perder a sua individualidade. Freud vai além dizendo, inclusive, que quando um indivíduo
passa a fazer parte de um grupo e se identifica com esse grupo, ele perde a sua individualidade, mas o seu inconsciente se liberta para ele ser aquilo que ele é no inconsciente. Aproveito, inclusive, para contar uma pequena história. Um amigo que conheço há muitos anos e já desenvolvemos várias atividades juntos, ele se tornou um seguidor de Bolsonaro, defensor da política que está aí. Bem, e durante a campanha de 2018, dentro de um debate que eu fazia com ele sobre a figura dantesca, a figura grotesca de Jair Bolsonaro, nós estamos falando sobre a tortura. E puxa daqui, puxa dali, ele me disse então que não, mas que tortura? Não foi bem assim que houve tortura. Tortura feita em nome do Estado. Tortura patrocinada pelo Estado, tortura realizada dentro de prédios do Estado, como o quartel da Tijuca, o quartel da Polícia do Exército da Tijuca e as muitas sedes do DOPS. E eu falei para ele, isso é um absurdo, é tortura feita em nome do Estado. E a resposta dele foi a seguinte, aconteceram alguns excessos do Estado. Ou seja, não admitiu nem mesmo a palavra tortura. Esse amigo, depois, outros debates que participamos, eu comecei a estranhar, comecei a ficar chocado com ele. E um dia eu chamei para uma conversa particular, onde eu lhe perguntei claramente, amigo, você é assim mesmo? O que aconteceu com você que fez você se tornar uma pessoa que apoia coisas tão absurdas, coisas tão fora daquilo que nós conhecemos, inclusive do cristianismo? Le Bon então diz que quanto mais o grupo cresce, mais a pessoa se torna indistinta e mais parecida com o grupo. Isso me fez lembrar, inclusive, de um filme muito interessante de 2008, um filme alemão chamado A Onda. Se você não assistiu, assista esse filme. Você vai compreender o que eu estou falando. Um professor realiza um experimento dentro de sala de aula, onde ele consegue manipular todos aqueles jovens da sua turma de alunos a se tornarem praticamente neonazistas na Alemanha contemporânea. E a tese dele era que, e dos alunos, que seria impossível a adoção de uma ditadura totalitária, de uma forma de governo totalitário na Alemanha de hoje. E ele prova então aos alunos como seria fácil manipulá-los. Então, amigos, o que eu quero dizer com isso? Qual é a minha teoria, então? A minha teoria, juntando as duas coisas, tem a ver com o seguinte. A fala de Bolsonaro, o Itaí de Bolsonaro, o eu não sou coveiro de Bolsonaro, só para lembrar, não te estupro porque você não merece de Bolsonaro, ele encontra eco no grupo, mas em contrapartida, o grupo também encontra eco na fala dele. Ou seja, o que eu vejo muitas vezes são pessoas como aquele homem que riu quando ele disse, olha, meu nome é Messias, mas eu não faço milagre, ao ser perguntado, e você nitidamente escuta o riso de uma pessoa. Essa pessoa talvez não tenha coragem de usar uma frase como essa, não tenha a coragem de expor um pensamento como esse. Mas ela encontra eco para a sua perversidade pessoal, para a sua maldade pessoal, para o seu inconsciente contaminado pessoal nas falas de Bolsonaro. E isso é muito triste, isso entristece a gente e deixa a gente um pouco desanimado sobre o que está acontecendo na nossa política, no nosso mundo de hoje, no nosso Brasil, durante a pandemia do Covid-19. Quero saber, então, o que você pensa sobre isso? Como que você reflete sobre essa hipótese de que as pessoas, na verdade, pensam como ele, só não têm coragem de ser como ele, mas encontram um eco na sua fala? Deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, participe com a gente, vamos pensar junto um Brasil melhor.